Adquirir meu primeiro imóvel em leilão. Como eu devo proceder com a parte fiscal e tributária? Quais os documentos que eu devo arquivar? Como eu devo declarar isso no imposto de renda pessoa física? Quais os custos eu posso considerar como custo de aquisição desse imóvel? E como eu devo declarar a venda desse bem? Essas são dúvidas que nós vamos responder aqui hoje nesse vídeo. O meu nome é Renata Alves, eu sou contadora especialista do ramo imobiliário e aqui nesse canal eu ajudo construtores, engenheiros e arquitetos a entenderem de forma mais clara esse manicômio tributário que nós vivemos aqui no Brasil. Bom, vamos logo para o primeiro passo mais importante, que é organizar toda a documentação dessa operação. Então, você vai separar carta de arrematação, comprovante de pagamento de IPTU, comprovante de pagamento de condomínio, pagamento da taxa do leiloeiro, pagamento de alguma outra taxa, honorário advocatício que você tenha tido nessa operação, pagamento referente às custas de cartório, matrícula do imóvel. Então, deixa toda essa documentação separada, porque é através dela que nós vamos calcular o custo de aquisição e também comprovar todos os valores dessa operação. O segundo passo é calcular o custo de aquisição, tá? E aqui muita gente erra porque às vezes acaba informando um valor menor do que poderia e no momento da venda paga um valor mais alto de ganho de capital, porque quanto menor o custo, maior vai ser o seu imposto no momento da venda desse imóvel. A Instrução Normativa 1500 de 2014, ela define o seguinte: todas as operações necessárias, ou seja, todos os valores necessários para que ocorra a aquisição desse bem, para que se finalize essa operação, pode ser considerado como custo de aquisição desse imóvel. E aqui nós temos como exemplo o valor, claro, da arrematação, nós temos a taxa de corretagem paga ao leiloeiro, nós temos honorários de assessoria também, caso você tenha contratado esse serviço, ITBI, IPTU, reformas que você realize também nesse imóvel antes do momento da venda, os custos de registro em cartório, esses e alguns outros podem sim serem adicionados ao custo de aquisição do imóvel. E se você quer ter acesso à lista completa desses custos, eu vou deixar aqui o link do meu Instagram, me envie um direct com a palavra checklist, que eu vou te encaminhar a lista completa de todos os custos que você pode somar ao custo de aquisição desse imóvel. O terceiro passo é declarar corretamente esse bem na declaração de imposto de renda pessoa física. E vem aqui para a tela comigo que eu vou te mostrar onde você deve declarar esse imóvel. Vamos lá. Aqui dentro da declaração de imposto de renda pessoa física, você vai acessar a ficha Bens e Direitos. Aqui você vai clicar em Novo, o grupo é Bens e Imóveis, e o código vai depender do tipo de imóvel que você adquiriu, se é apartamento, se é casa. Aqui eu vou considerar que foi um apartamento. Você vai colocar aqui o número da inscrição municipal do IPTU, que você já vai ter na documentação, a data de aquisição e aqui a data da arrematação do imóvel. E aqui você vai discriminar corretamente, inclusive, todos os custos de forma detalhada. Então, um apartamento adquirido através de leilão imobiliário. E aqui você vai definir todos os valores, você vai descrever todos os valores desse custo de aquisição. Aí, pelo custo de aquisição de 100 mil, ITBI 2.000, e aqui detalhadamente. Inclusive, eu vou deixar essa descrição completa para você também em algum lugar aqui desse vídeo, tá? Então, descreveu corretamente todos os custos que você teve. Aqui você vai adicionar o endereço correto do imóvel, cidade, estado. E aqui, se você adquiriu o imóvel no ano de 2025, você vai colocar a situação em 31/12 de 2025, que é o custo de aquisição do imóvel. Aqui, 31/12 de 2024, você deixa zerado, porque nesse ano você ainda não tinha adquirido o bem, tá? Então, você deixa aqui 31/12 de 2025, suponhamos que o custo total tenha sido 500 mil, você coloca o valor 500 mil, ok.
E o próximo passo seria no momento da venda desse imóvel, que é quando você deve preencher o programa do ganho de capital. E por que que esse custo ele deve ser calculado corretamente? É aqui que você vai utilizar, no momento da venda, que você vai informar o seu custo de aquisição e o seu preço de venda desse imóvel. E para você que adquiriu o imóvel enquanto pessoa física, o lucro ele vai determinar o valor do imposto. O imposto ele é a partir de 15% sobre o lucro. Então, suponhamos que você tenha 500 mil de custos de aquisição desse imóvel, você tenha vendido ele por 800 mil, você vai pagar 15% sobre 300 mil reais. Vem aqui comigo que eu vou te mostrar na tela do programa do ganho de capital. E eu vou deixar aqui também o link para vocês baixarem esses programas. Então, nós já estamos aqui na tela do ganho de capital. Aqui você vai informar o seu CPF, o seu nome, e nós vamos aqui na ficha de bens imóveis. Você vai clicar em novo. Aqui você vai especificar o imóvel. Aqui você vai especificar o imóvel. Então, apartamento de número 201. Aqui você vai preencher corretamente o endereço do imóvel. Aqui nós vamos para a próxima ficha, que é aquisição. E aqui na data de aquisição será a data da arrematação do imóvel. Então, suponhamos que seja na data de 12/5/2026. E aqui tem uma pergunta: houve no imóvel alienado edificação, ampliação, reforma? Se sim, você vai marcar sim. Ele vai te perguntar aqui, bem atualizado de acordo com a Lei 14.973 de 2024? No caso, não. Essa lei aqui é aquela que o governo liberou para você atualizar o valor do imóvel e pagar uma alíquota menor do ganho de capital. Então, não seria o caso. Aqui, você vai incluir o custo de aquisição. E aqui a gente precisa separar o custo de aquisição da data de aquisição e o custo de aquisição com relação às reformas que você tenha realizado no imóvel. Então, a data aqui, custo de aquisição. Vamos lá, 12/5/2026, que foi a data da arrematação do imóvel. Suponhamos que você tenha arrematado por 500 mil, ok. E agora nós vamos informar o custo de aquisição com relação às reformas. Então, você vem novo, suponhamos que você tenha finalizado essa reforma no dia 13/5/2026. Qual foi o custo dessa reforma? 50 mil. Ok, então que nós lançamos os custos de aquisição desse imóvel. Aqueles custos com relação a ITBI, taxa do leiloeiro, matrícula do imóvel, você pode adicionar todos aqui na data de aquisição do bem, porque foram os custos relacionados ao momento da operação em si, tá? Então, você pode deixar todos esses no custo de aquisição inicial. E o custo da reforma você vai lançar em outra data, no caso seria a data de finalização dessa reforma. Agora nós vamos para a próxima tela, que são dos adquirentes, né? Quem comprou o imóvel de você. Você vai vai digitar o CPF, nome completo, ok. A próxima ficha é a operação. Qual foi a natureza? Você vai adicionar, se foi venda, você vai colocar que é venda. Alienação foi a prazo ou a prestação, você vai marcar. Né? Se for sim, você vai colocar sim, caso você tenha parcelado a venda desse bem, se não, você marca não. A data da alienação, vamos considerar aqui 30/5/2026, o valor da alienação, 800 mil reais, e caso você tenha pago corretagem, você pode adicionar aqui também. Suponhamos que você tenha pago 20 mil de corretagem. Já houve alienação parcial desse bem? Você vai marcar não. A próxima ficha é a ficha de perguntas, e aqui é muito importante, porque aqui, a partir dessas respostas, o sistema vai definir se você será ou não isento do imposto de renda, do ganho de capital. O imóvel objeto dessa alienação é residencial? No caso, sim. E aqui ele vai te informar quais são as opções de isenção desse imóvel que você pode utilizar, e eu vou explicar aqui bem rapidamente quais são as duas opções. Primeiro, se você vendeu
o imóvel e todo o valor da venda você investir na aquisição de um outro bem dentro do prazo de 180 dias, ou seja, dentro de 6 meses, você fica isento do ganho de capital. Segunda opção, caso você venda o seu único bem imóvel por um valor de até 440 mil reais, você também seria isento do ganho de capital. E essas duas opções você só pode utilizar uma vez a cada 5 anos. Então, mesmo que você utilize tipos de isenção diferentes, você precisa respeitar esse prazo de carência de 5 anos. Então, aqui a gente vai considerar que nós não temos nenhum tipo de isenção, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, já utilizei esse benefício em um período inferior a 5 anos. E vamos para a próxima ficha, que seria a apuração do ganho de capital. Então, que o sistema vai demonstrar para você todo o cálculo, as deduções permitidas e o valor da base de cálculo para o ganho de capital. Vamos aqui para a próxima tela, que é onde ele vai trazer, de fato, o valor do imposto a pagar. Então, aqui nesse caso, nós temos uma base de cálculo de 229 mil, a alíquota do imposto de 15%. Então, o imposto devido nessa operação foi de 34.379. Aqui, você finaliza todo esse processo de aquisição, organização do imposto de renda da pessoa física e venda do imóvel. Ah, e mais um detalhe, como a gente deve gerar o boleto, tá? Aqui, na lateral esquerda, a gente tem as opções aqui de imprimir. Então, a gente vem, ó, DARF. Você vai selecionar o bem imóvel e ao clicar em OK, ele vai gerar de forma automática para você o DARF para pagamento. E o vencimento é sempre o último dia útil do mês subsequente à venda desse imóvel. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já dá o joinha aqui, se inscreva no nosso canal, que semanalmente nós postaremos vídeos relacionados a operações imobiliárias. Se você conhece alguém também que é investidor imobiliário, encaminhe esse vídeo para ele, encaminhe no seu grupo de leilão esse vídeo, inclusive o material que nós vamos disponibilizar lá no Instagram referente aos custos de aquisição, justamente para você não pagar nada mais de imposto, somente o justo. E se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu respondo todos os comentários e também eu aceito sugestões de vídeos aqui nesse canal. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo.